A pessoa está perguntando qual é a única coisa necessária em nossa existência para cumprirmos o propósito mais profundo para o qual encarnamos. O que, em geral, se entende por a única coisa necessária é nós entrarmos em contato consciente com o nosso guia interior. Isto devia ser a única coisa necessária para nós. Infelizmente não é, nós nem pensamos nisso, e as coisas necessárias para nós são aquelas que vocês conhecem. Mas na realidade a única coisa necessária é nós nos aquietarmos, entrarmos em silêncio para sentirmos o nosso guia interior. Isto é a única coisa necessária. Mas a gente não aprende isto em casa e também não aprende isto na escola. Aprende-se tudo e menos isso, que é a única coisa necessária. Existe até uma parábola na Bíblia, na qual havia alguém sentado em silêncio, se interiorizando, e outra se locomovendo e fazendo as coisas práticas somente. E ali se disse que aquela que estava quieta estava fazendo a única coisa necessária, enquanto a outra varria e limpava o tempo todo. É uma parábola simbólica, naturalmente, que nos faz refletir e nos faz redimensionar as nossas atividades. Nós não nos distrairmos apenas com as coisas externas, mas fazermos também a única coisa necessária. E aqui uma pessoa diz que na partilha de Arthur se disse que existe um plano evolutivo e que a atual humanidade não colabora com esse plano. A pessoa diz que compreende isso, mas por outro lado, como pode existir algo fora do plano? Por que se deu livre-arbítrio para a humanidade? Deus não sabia que ela iria transgredir a lei com livre-arbítrio? Parece que houve um momento em que a humanidade poderia ter escolhido outra coisa. Mas naquele momento a humanidade manifestou o desejo de ter livre-arbítrio. E isso foi atendido. Porque não deixa de ser uma forma da gente aprender. E a humanidade quis assim. E aqui estão perguntando como a humanidade está ausente ou omissa diante do plano que deveria cumprir. Concorda com o plano, sabe qual é o plano, acha que é assim mesmo, mas não faz nada. Na realidade, não deixa de fazer as coisas que não são tão necessárias e deixa de fazer a única coisa necessária. E dessa forma, pergunta a pessoa, os servidores sinceros terão que assumir o serviço que a humanidade não faz? Sim, geralmente é isso. Os servidores sinceros assumem também o serviço dos outros. Só que isto deve ser distribuído pelo plano evolutivo. Agora, quem é servidor sincero já sabe de antemão que vai trabalhar por todos. E uma pessoa está sugerindo a criação de um monastério em uma área do país que não está prevista. E que nesta área, que é uma área muito visada, o monastério seria um verdadeiro espelho. Quem escolhe os locais dos monastérios não somos nós, que estamos aqui na Terra, que estamos aqui na superfície. Os locais são indicados. E existem várias razões pelos monastérios estarem nesses locais que são indicados. Por enquanto são 19. Claro que quem está indicando esses locais sabe o que faz e pode ser sim que haja depois indicação de outros lugares. Mas por enquanto os lugares indicados foram esses que nós conhecemos. Por enquanto. Então, muitos convites, muitos avisos estamos tendo, não?
E vê-se que ainda está em tempo de tomarmos certas decisões, ainda está em tempo de nós sairmos desta vida indiferente, que só trata de interesses materiais, interesses pessoais, e deixa completamente esquecido o processo planetário, o processo da humanidade verdadeiro. E isto acontece assim, inclusive porque a Terra é resultado de vários projetos genéticos que através dos tempos não deram certo. Então houve várias tentativas de se construir um homem avançado aqui na Terra, mas os projetos genéticos foram fracassando um depois do outro, como sabemos, não? Por diferentes fontes. E durante toda esta história da Terra, houve tentativas de mestiçagens diferentes, como vocês veem, pelas raças de hoje. Houve tentativas de colonizações por intermédio de raças cósmicas que vieram aqui procurar desenvolver esta humanidade. Houve deportações de grandes grupos humanos para outras áreas do universo. Houve transmutações, traslados de vários grupos para cá. Então houve uma grande mistura em toda esta história da Terra. Portanto, a humanidade é um grupo humano, é um núcleo muito heterogêneo, como sabemos. E neste final de ciclo, isso está ficando claro para nós e somos convidados a uma tentativa de união, independentemente de raças, independentemente de formas de pensar, independentemente de enfermidades, de doenças mentais, nós somos convidados a fazer união. Então, muitas hierarquias espirituais, planetárias, estão chegando o mais próximo possível de nós. E nunca se ouviu falar que uma entidade como Samana estivesse praticamente falando conosco, como se fosse um de nós aqui. Claro, é um irmão maior nosso, mas nunca aconteceu de falar deste jeito, tão veementemente, não? A não ser há 2000 anos atrás, quando encarnou como Jesus. Tanto que está voltando agora, não? Fazendo um apelo último, antes que as águas se dividam, não é? Antes que haja uma seleção nesta espécie humana. A humanidade de outros mundos difere muito de nós, portanto. Se nós diferimos entre nós aqui, sendo todos iguais em essência, não? Diferimos tanto. Imagine o quanto diferimos das humanidades de outros mundos, de outros planetas, onde não houve os mesmos problemas que houve aqui. Mas tudo hoje está convergindo para uma união. A humanidade não está acostumada a pensar nestas coisas. Parece um assunto estranho, mas ainda é tempo de solucionarmos algumas coisas destas, antes de uma experiência nova, final. A humanidade em outros planetas, como Mercúrio, Vênus, Júpiter, essas humanidades não são físicas, estão todas voltadas, quando muito evoluídas, estão todas voltadas para a Terra. Voltadas como que aguardando o que vai acontecer conosco. E claro que nós teríamos que ter um pouco mais de consciência do nosso papel
no sistema solar, no universo, termos um pouco mais de consciência e reformularmos certos costumes, certos hábitos que são completamente degenerados do ponto de vista da consciência maior, do ponto de vista da evolução superior. Hoje nós trouxemos aqui um tema que de uma certa forma está relacionado a essas coisas, que é o tema muito caro, um tema muito disponível no Centro Planetário de Erques. Eu estou me referindo a algo que, dentro do conhecimento de Erques, se conhece como batismo cósmico. E esse batismo cósmico, que é de Erques para a humanidade e, obviamente, também para os seres de Erques, não? Este batismo cósmico é uma expansão de consciência muito especial. Não há comportamentos especiais para este batismo. Não há uma técnica especial, porque quem realiza este batismo cósmico é o Espírito, é o nosso Espírito. E claro que no cerimonial de Erques isto faz parte. Nesses crop circles que nós conhecemos, deve haver os símbolos de tudo isto e que nós teríamos que descobrir, teríamos que vir a conhecer. Mas quando os crop circles falam deste tema, nos seus desenhos, nos seus símbolos, isto já quer dizer que isso está sendo impresso no éter planetário. Porque certos símbolos que dizem respeito ao batismo cósmico nosso, da humanidade, e de outros seres também, estes símbolos, esses desenhos estão implantados aqui, marcaram já o planeta. Então está tudo preparado e nós teríamos que estarmos voltados para estas coisas, teríamos que estar interessados nestas coisas, que é para fazermos esta ligação ou fazermos estas ligações. Eu não sei o que as pessoas entendem por batismo, porque esta é uma palavra tão deturpada, uma palavra tão mal usada, usada de um ponto de vista quase material, mas o batismo atual, que não precisa de padres, não precisa de igreja, não precisa de nada disto, este é o batismo para todos, todos os que existem e que estiverem abertos para isto. Do ponto de vista físico, nós estamos, ou estaríamos, batizados através de um trabalho de preparar a mudança dos nossos genes, preparar a mudança dos nossos códigos e de nos preparar para a implantação de micro-órgãos. O que nós chamamos de micro-órgãos são órgãos em formação que são colocados no nosso organismo e, à medida que esses micro-órgãos vão desenvolvendo, o órgão antigo vai desaparecendo, vai sendo transmutado. Então isto é o que nós chamamos de batismo físico. Alguns de vocês, ou vários de vocês, já podem ter sido batizados fisicamente. Já podem ter recebido este micro-órgão, que provavelmente ainda não está funcionando no corpo junto com os outros órgãos, mas está crescendo, está desenvolvendo, e logo que ele tiver condições de ir substituindo o órgão antigo, que eventualmente pode estar comprometido, à medida que o órgão antigo vai sendo transmutado, este vai tomando o seu lugar. Então isto é o que nós chamamos de batismo físico, nesta
etapa. O batismo espiritual é outro. Primeiro vem o batismo físico. Em seguida, nós vamos sendo preparados para o batismo espiritual. Este batismo espiritual, à medida que vai sendo ministrado no nosso ser, nós vamos tomando conhecimento do trabalho nos níveis paralelos de consciência, que nós não sabemos o que se passa lá. Sabemos que existem várias dimensões, sabemos que existem mundos paralelos, sabemos que nós podemos estar nesses mundos paralelos também vivendo, mas não temos consciência de nada disto porque ainda não recebemos este batismo, que é o batismo espiritual. Então, nós teríamos que estar muito mais coligados do que estamos com este simbolismo dos crop circles, porque através deste simbolismo nós vamos aprendendo estas coisas. E mesmo que não seja conscientemente, nós vamos aprendendo etericamente, vamos aprendendo sutilmente, vamos sendo preparados para isto. Esse batismo espiritual não é no plano físico, mas este batismo espiritual é algo que se dá nos planos paralelos nossos, nos níveis suprafísicos. E claro que nós vamos perceber quando isto começar conosco, se é que já não começou com alguns. Alguns já são batizados até há muito tempo, porque sabem perfeitamente ler os crop circles. Esses estão batizados já, espiritualmente. Outros sentem, percebem a energia desses símbolos. Então esses já estão praticamente batizados neste campo. E depois há um outro tipo de batismo que está aberto ao homem de superfície nesta época. Além do batismo físico, que é a troca dos micro-órgãos, para que ele possa ter um corpo físico mais sutil, para que ele possa ter um corpo físico mais sensível, que possa perceber certas coisas, mas também este batismo espiritual, que também já está acontecendo. E aí nós vamos ficando mais coligados com os mundos paralelos, com as dimensões paralelas. E vamos evoluindo depois deste batismo. E vamos gradualmente evoluindo. Agora, o batismo cósmico, como estávamos dizendo, é aquele impulso que nós recebemos, aquela transformação que vem sobre nós, não é? E que nos traz o conhecimento universal, ou melhor, começa a nos trazer o conhecimento universal. E quando nós estamos na linha do batismo cósmico, nós, diante do conhecimento desta terra e diante daquilo que sabemos nesta terra, nos sentimos num pré-jardim da infância. Então precisamos realmente deste batismo cósmico, precisamos dos 3 batismos. E eles estão acontecendo em diferentes graus, de diferentes formas, em cada ser humano que é resgatável. Isto é, resgatável quer dizer que está com a possibilidade de viver uma outra evolução, está com a possibilidade de criar a nova Terra, criar a nova humanidade, ou de passar pelas reformas que deve passar e ir desenvolver em outro mundo, em outro lugar, em outro planeta, porque os nossos destinos não são iguais. Tudo que nós teríamos que fazer bem conscientemente
para estarmos nesta onda de vida de agora, desta época, é nos desapegarmos. Então vocês vão ver que não é todo mundo que vai passar por isto, porque ninguém está disposto a se desapegar. Quanto mais daquilo que é necessário. Então, nós estamos tendo uma nova versão da necessidade de desapego, porque sem o desapego não é possível estar envolvido com esses 3 batismos. As razões humanas e espirituais pelas quais já se sabe que trata-se de se desapegar, isso já aprendemos há dezenas de anos, não? Mas agora que chegou na hora de um batismo, isto é, chegou na hora de uma expansão de consciência como nunca tivemos, então aqui é preciso um desapego decisivo. Um desapego decisivo. E claro que para você ser batizado, isto é, para você passar por este gênero de batismo, é preciso que você se liberte, que você se purifique de tudo aquilo com que você já se ligou. Bem, quando nós somos resgatados, isto é, quando nós somos atraídos, elevados para níveis de consciência superiores, superiores aos desta Terra, superiores aos níveis de consciência normais desta humanidade. Quando nós somos resgatados, é porque nos vão ser implantados novos genes. Senão não há motivo para ser resgatado se está como está. Agora, para um ser resgatado, é porque ele vai entrar numa perspectiva de ter os novos genes implantados, os micro-órgãos implantados e assim por diante. Se ele é resgatado neste planeta e se passa por este processo neste planeta, é porque ele não vai mudar de planeta neste ciclo que tem início. Não vai mudar de planeta, mas se não houver condições adequadas e propícias para ele prosseguir o seu caminho na superfície, ele resgatado, e se não for mudar de planeta, se nenhum outro mundo o está esperando, ele vai para a vida intraterrena. E nesta vida intraterrena, ele vai, obviamente, para cidades intraterrenas. E não para estados de consciência que não sejam cidades. Porque ele não saberia nem se mover ali dentro, nem saberia do que se trata. Mas cidades intraterrenas, sim. Ele resgatado com esses batismos, ele pode sim entrar em uma cidade intraterrena e pode se desenvolver em uma cidade intraterrena. Vamos ver se, com o tempo, vamos estudando, desenvolvendo um pouco mais essas coisas, porque realmente, daqui por diante, não tem muito sentido nós estamos falando de coisas espirituais em sentido moral, porque quem tinha que fazer um caminho nisso já fez. E agora precisa realmente de batismo, precisa de adaptação para outras dimensões, para outros níveis de consciência, porque não há mais tempo para se estar fazendo o preparatório. Bem, há uma hierarquia na Terra que nós já conhecemos há algum tempo como Maya. E Maya é a hierarquia em vários centros planetários. Do ponto de vista que nós estamos buscando a colaboração com Maya, ela está representando neste planeta a harmonia feminina
mas não a harmonia feminina das mulheres de superfície. Ela está representando a harmonia feminina do universo. Então nós temos no planeta Terra, como hierarquia, um ser que representa a harmonia feminina do universo. E Maia, neste momento, que é uma hierarquia muito próxima de nós. Maia, em Aurora, chegou a se materializar. Não só uma vez, várias vezes. Houve seres que já desencarnaram, mas que receberam Maia materializada. E ela tem esta possibilidade, tem esta tarefa quando é necessário, porque ela está representando a harmonia feminina do universo e tem que plasmar aqui na matéria física esta harmonia feminina. E isto está sendo preparado para a quinta raça, para os graus mais avançados da quinta raça. Nós estamos neste momento na quinta sub-raça da quinta raça. Mas isto tudo diz respeito à sexta sub-raça da quinta raça, à sétima sub-raça da quinta raça, todas as coisas que já estão acontecendo e que é inexplicável como é que esta humanidade não acorde, não desperte. Como é que com todos esses crop circles desenhados, como é que esta gente não desperta, não percebe nada disto? Vamos ver se nesse centro espiritual, se nós introduzimos estas coisas atuais no nosso dia a dia. Mas para isso, precisa que a gente mude os costumes, mude os hábitos, mude o jeito de ser, mude tudo, tudo que puder mudar. Porque a energia está favorável. E os batismos estão aí, nos avisando. Nós estávamos falando dos nossos contatos espirituais, mentais, com os mundos intraterrenos, com as cidades intraterrenas. Então, assim como Maia, que é a hierarquia planetária, representante desta energia feminina, desta harmonia feminina, todos nós precisamos de harmonia feminina, não são só as mulheres. Onde quer que exista polaridade feminina, aí precisa de harmonia. Então, Maia representa isto. E só falta materializar para nós, porque para outros já se materializou. Agora, representante das forças intraterrenas e representante do nosso contato intraterreno, chama-se Gavidu. E Gavidu é uma hierarquia que nós acho que nunca falamos dela, ou falamos uma ou outra vez que passou despercebido. Mas agora é não só a hora de Maia, mas é a hora de Gavidu, porque este representa todas as forças intraterrenas, é como um representante da vida que vamos viver. E é ele, é esta entidade, é esta hierarquia, ou esta nave, se quiserem chamar, porque todas essas hierarquias apresentam-se também em forma de nave, sendo necessário. Este representa a nossa translação para o mundo intraterreno. De forma que a nossa possibilidade de ingresso numa cidade intraterrena ou no mundo intraterreno, isto chama-se Gavidu. Porque nós temos necessidade de dar nome para tudo, porque senão as coisas ficam muito abstratas para nós. Então chamem isto de Gavidu, porque ele responde. Agora, Astarasgram é outra entidade, é outra coisa, que neste momento é fundamental. Porque Astarasgram, como hierarquia, vocês já leram alguma coisa sobre ele no livro Sinais de Contato, não? Há muitos anos. Mas Astarasgram, que deve estar de volta à nossa consciência, nestes momentos, não? É uma hierarquia que, neste momento, está trabalhando na
recuperação dos seres que sentem verdadeiramente a necessidade de mudança. Então, se você ouve falar que tem uma mudança para fazer, mas continua fazendo tudo o que faz, não é com esses que estamos falando de Astarasgram. Astarasgram, ele está realmente trabalhando e realmente assumindo aqueles que sentem um real chamado, uma real necessidade de mudança. E Astarasgram lida, inclusive, com operações nas espaçonaves, e Astarasgram lida, inclusive, com atividades de laboratório. Não esses laboratórios que temos aqui, esses laboratórios onde se faz a medicina cósmica, a medicina universal. Bem, seria interessante se vocês dessem uma relida, mesmo rápida, uns sinais de contato, porque ali tem alguns conteúdos que nós teríamos que recapitular, teríamos que retomar em um outro nível, em um outro setor. E esta pessoa que perguntou se rede de cura, monastério da caridade e rede de serviço se são as mesmas coisas. Já está na hora de nós começarmos a sintetizar as coisas. Já está na hora de nós não mantermos as coisas assim todas separadas, porque na realidade a vida é única. Então, rede de cura, rede de serviço e monastério da caridade, aqui em Figueira, está reunido no plano físico. Eu não sei o que se está esperando para quem é da rede de cura ser da rede de serviço e ser do monastério da caridade. Eu não sei o que estão esperando. Porque isto é um núcleo. Isto é um núcleo só. Repito, rede de cura, rede de serviço e monastério da caridade. E nós temos que encontrar a forma de ver isto como uma coisa só. Eu sei que é um pouco complicado para muitas pessoas, para muitas mentes, mas está na hora de nós estarmos vendo certas coisas já juntas, reunidas, unidas, como uma só. E para que o monastério da caridade, a rede de cura e a rede de serviço tome o pulso que tem que tomar, realmente seja o que tem que ser, nós temos que considerar isto uma coisa só. Porque senão vamos estar fazendo e sentindo a terça parte do que deveríamos. Então, claro, isto pode continuar a ter esses nomes, não importa. Nomes não têm a menor importância. Principalmente nesses casos onde o que precisa é vida, não nomes. Então, rede de cura, rede de serviço e monastério da caridade, nós teríamos que nos adaptar um pouco, unir as coisas em nós, para estarmos nisso inteiros e como uma coisa só.